A paz, meninas, a paz, rosas do deserto. Eu me chamo Ariane, já fiz parte do grupo há um tempo atrás. E aí, por um tempo, eu saí do grupo. Não sei se algumas meninas vão se lembrar daqui, vão se lembrar de mim, mas tem outras que eu já conheço bem, como a Amanda, a Ká, a Lô, a Flávia também. Mas tem as outras meninas que eu também lembro bastante, que nós participávamos muito das orações que tinha, né? 6 da manhã, no relógio de oração dos finais de semana. Mas enfim, o motivo de eu estar mandando esse áudio aqui e algo que o Espírito Santo vem me incomodando há meses. E eu confesso que por um tempo eu até cheguei a pensar, será que eu devo testemunhar ou não? E por um tempo eu conversei muito com o Senhor. E eu lembro que teve um dia que eu estava conversando exatamente sobre isso com o Senhor. E aí eu resolvi assistir um culto na televisão. Naquele culto, naquele dia, estava falando sobre testemunhos. Que às vezes o inimigo ele tenta roubar o testemunho da nossa boca. Não somente nos atrasando, né, na nossa caminhada para aquilo que o Senhor quer fazer. Mas muitas das vezes, até mesmo quando o Senhor ele faz algo na nossa vida e a gente deixa de testemunhar. E antes de Deus fazer, a gente fala que vai testemunhar. E a gente não faz isso. E no mundo espiritual isso gera, né, uma pendência. Porque o testemunho, ele edifica outras vidas. Às vezes nós pensamos que não. Mas quantas vezes eu mesmo, na minha caminhada de deserto, às vezes eu assistia testemunhos, não só sobre restauração de casamento, não, mas testemunhos de vida também, né? Testemunhos de superação, testemunhos de diversas áreas da nossa vida, e eu assistia, aquilo me dava mais um ânimo para prosseguir, né? Porque muitas das vezes a gente se sente fadigada, diversas áreas, né? Então, o testemunho ele é bíblico também. Na Bíblia nós vamos encontrar vários testemunhos quando Deus ele falava que ia fazer algo na vida de alguém, ele fazia. Na Bíblia a gente encontra o testemunho também. E todo testemunho ele é feito de alto e baixo, assim como o meu, né? Nenhum testemunho ele é perfeito. E inclusive eu falava assim, Senhor, mas se eu contar o meu testemunho, eu vou precisar contar ele exatamente como aconteceu. E eu não quero que ninguém tenha o testemunho como um incentivo para as coisas a qual eu errei, mas sim como exemplo para não cometer os mesmos erros, né? E o Espírito Santo me direcionou a falar a verdade, até porque não tem como vir da parte do Senhor algo que seja meia verdade ou que seja mentira, né? E se nós olharmos para a Bíblia, todo o testemunho, toda história ali, até dos mais próximos do Senhor, até como o rei Davi, a gente vê que todo o testemunho, ele tem os seus altos e baixos, ele tem os seus erros. Talvez se fosse escrito, a Bíblia fosse inspirada pelo próprio homem, ali o homem ocultaria os seus erros para mostrar uma perfeição que não existe. Mas como foi escrita, né, inspirada pelo próprio Senhor, foi inspirada pelo Senhor e escrita por homens que estavam inspirados pelo Espírito Santo, né? Então ali nós sabemos que mesmo quando o homem errou ali na Bíblia, o Senhor ele fez questão de contar a história, o testemunho exatamente como ele foi, sem ocultar os erros, mas mostrando sempre a misericórdia do Senhor, o erro do homem, porque o homem ele é falho, mostrando correção, mostrando bênção, mostrando como eu posso dizer, mostrando milagres. Então a Bíblia ela sempre foi muito verdadeira, né? Então eu quero começar contando que eu iniciei no deserto, né? No ano de 2023, no dia 21 de maio.
aonde o meu casamento ele já vinha passando por por muita crise, né, de todas as áreas, e eu já havia perdido o controle de toda a situação. Mas eu ainda no meu egoísmo, na minha prepotência, achava que eu estava no controle de algo, né? Porque muitas das vezes nós estamos tão dispersas que muitas das vezes a gente está tão cega que a gente não percebe quando as coisas já estão muito ruins. E ruim ao ponto de nós não estarmos mais no controle, né? E ali vinha acontecendo muitas brigas dentro de casa, só que brigas seríssimas, né? Que já não eram brigas mais comuns, discussão nem desentendimento, mas já eram brigas que estava ferindo, né, o respeito de ambos, né? E um belo dia eu decidi eu decidi, na verdade, colocar, né, o e-mail dele no meu celular. E ali apareceu para mim o contato de uma moça que, no momento ali, eu entendi que não era um contato normal pela foto. E ali eu chamei ela e fiz algumas perguntas. E ali veio algumas confirmações de coisas que eu não queria receber. E ali naquele momento eu expulsei ele de casa. Ele ainda estava no serviço mesmo. E através de mensagens eu o expulsei, não dei tempo dele chegar em casa e conversarmos. Mesmo a situação não tendo sido tão agravante, né, ali ainda no início, eu eu não me posicionei para uma conversa, né, uma conversa para resolver algo de forma mais saudável. Então, dali ele já não retornou mais, ele foi para casa da mãe dele. E aí, quando foi no dia 25, mais ou menos, dia 23, foi onde o Senhor me chamou para o processo do deserto, onde eu entendi que eu estava entrando no deserto e que Deus estava também usando essa situação do meu casamento para ter um particular comigo. Porque eu lembro que uns dias antes, né, eu sou batizada desde 2015, eu nunca tinha conseguido ficar firme mesmo com o Senhor, né? Mas chegou um tempo que eu estava literalmente, mas havia chegado um tempo que de fato eu não conseguia mais sentir vontade de estar na presença do Senhor, né? E eu senti uma tristeza muito grande dentro de mim, um vazio, mas eu não tinha mais forças para deixar de gostar das coisas da carne, né? Vou me expressar de uma maneira que todas vão entender. É quando você tá no pecado, você tá no lamaçal do pecado, sua vida tá toda de pernas pro ar. Você sabe que você precisa do Senhor, mas ao mesmo tempo você não tem mais forças para sair daquele pecado. Não porque você não quer, mas porque para você aquilo ali já se tornou algo que talvez você não consiga abrir mão, né? E aí eu lembro que em pensamento eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir mais a minha salvação, né? Eu pensei, porque eu não consigo mais retornar para o primeiro amor. Acho que foi mais ou menos esse meu pensamento. E eu acredito que o Senhor, com a sua misericórdia, também usou a restauração, o deserto, né, do casamento, para me chamar para mais perto dele. Porque ali naquele momento eu entendi que a casa tinha caído de verdade, que não era mais brincadeira, não era só mais uma briga comum, que realmente ele tinha ido embora. E ali o Senhor começou, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Primeiro me exortando, me mostrando onde eu tinha errado em todas as áreas da minha vida, não só como esposa, mas em diversas áreas. E isso é algo que nos liberta porque é que nem a gente entende no início que a restauração se trata de casamento, mas não, a restauração se trata de algo pessoal.
ela se trata de algo que, de fato, o Senhor, quando Ele nos chama, é muito dolorido, a gente não quer. Quem quer estar no deserto? É só a gente ver a Bíblia, todas as pessoas que passaram pelo deserto, né? O deserto é um lugar de aprendizado, mas também é um lugar de solidão, muitas das vezes, é um lugar de confronto, né? E ninguém quer passar por essa fase. E então, quando o Senhor me chamou, Ele de fato não me chamou só por conta do casamento, mas Ele me mostrou a Ariane em todas as áreas da vida dela, né? É como se um filme tivesse passado na minha memória. E quando o Senhor nos confronta, por Ele nos confrontar com amor, porque mesmo que Ele nos confronte, Ele nos exorta, Ele faz isso com amor, nos constrange, né? E a gente muitas das vezes entra naquele choro, naquela coisa em que a gente começa a, a conversar com o Senhor, né? Conversar com o Senhor e reconhecer ali aonde a gente falhou em todas as áreas, depois que o Senhor fez. Então o Senhor começou um processo, né, comigo, no meu particular, trabalhando em várias áreas da minha vida, mas o Senhor nunca me deixou sozinha. O Senhor, Ele foi o meu pai, Ele foi o pai das minhas filhas, Ele foi o esposo, Ele foi um amigo, Ele foi o provedor. E uma coisa que eu quero até deixar para as irmãs aqui do grupo, que não orem só com o Senhor, né? Não tire só um tempo de oração com o Senhor de joelhos no momento do seu dia. Mas se puderem, conversem com o Senhor 24 horas do dia de vocês, conversando sobre tudo, né? Conversando sobre, muitas das vezes, até algo que vocês acham que sabe fazer, como limpar uma casa, como fazer uma comida, e sempre peça para o Senhor ajudar vocês. Converse em mente, né? Digo em mente, conversando com o Senhor em todo o tempo sobre todas as coisas, porque o Senhor, Ele é muito detalhista e Ele, de fato, Ele se faz nosso amigo quando a gente se aproxima dele como filho, como amiga. Eu falo porque eu vivi isso no meu processo, né? Então, ali eu comecei um processo onde ele foi para casa da mãe dele, e ali no começo eu ainda cheguei a pedir para ele vir, e ele não quis, realmente ele disse que tinha acabado. E, e ali eu entendi de que era o momento de eu parar de procurá-lo. E aí foi aonde eu, por acaso, comecei a olhar alguns canais de restauração no YouTube, e o Senhor me direcionou em alguns canais que sempre quando eu estava, parece que precisando de uma, vamos dizer assim, de uma resposta, de uma dúvida, parecia alguém ali daqueles canais de restauração falando exatamente o que eu estava precisando saciar como resposta. E eu entendia que era uma resposta do Senhor. E ali o Senhor foi me ensinando a lidar com a distância, né? Quando ele saiu de casa, eu estava grávida, descobri uma gravidez, a qual eu me desesperei também, porque eu pensei, Senhor, como vai ser? Mas passado mais ou menos um mês e meio, eu vim a sofrer um aborto espontâneo, e ali eu entendi que não era o tempo, não era o momento. E nessa perca, eu lembro que eu estava fazendo um jejum e o Senhor, o Espírito Santo falou para mim que nesse jejum iriam acontecer coisas que era para tentar me parar, e também que Deus iria permitir, mas que era para mim até o final. E nesse jejum eu vi sofrer esse aborto espontâneo. Depois eu vi nas redes sociais que ele tinha meio que oficializado, né, com a OM. E ali eu falei assim, realmente o Senhor me avisou que iria acontecer. Mas ali eu permaneci firme, chorando de que sabe quando parece que é a alma que chora, já não é mais você? Mas eu segui até o final. E esse jejum não era sobre casamento, esse jejum era para me voltar a ouvir a voz do Senhor como filha. Porque quando a gente fica muito tempo distante da presença do Senhor, quando a gente retorna, é um vazio que parece que a gente não está conseguindo se conectar com o Pai. É como se a gente orasse, a oração não passasse do teto.
E eu sentia esse vazio, porque eu sempre fui de me aproximar do Senhor de uma forma que é como se Ele tivesse do meu lado, conversando comigo, e eu ia falando com Ele como um amigo. Sabe quando você conversa de uma forma que você fala ali como se fosse um amigo muito íntimo? Eu sempre tive esse hábito de conversar assim com o Senhor. E eu já não conseguia mais ouvir a voz do Senhor e ser assim com Ele. Então, esse jejum, eu fui muito atacada porque era um jejum em prol da minha vida espiritual. Mas ali o Senhor foi misericordioso, Ele começou a falar comigo. E o Senhor sempre me direcionava no que orar. Algo que eu deixo para as irmãs também, sempre ore detalhadamente, ore específico. Busque sempre no o discernimento do Espírito Santo o que orar. Porque tinha noites que eu orava coisas que eu pensava, para que eu tô orando isso? E depois, quando ele retornou, muita coisa ele testificou com a boca dele. E eu entendi que era o Espírito Santo que me direcionava a orar, porque ele sabia o efeito e a forma que isso ia surtir lá do outro lado. Então, ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu voltei para a igreja, fiquei firme, comecei a buscar o Senhor, a face do Senhor, e chegou um momento em que eu já não buscava mais o Senhor por conta do casamento, eu buscava o Senhor pelo que Ele é, buscava o Senhor pela necessidade, buscava o Senhor porque eu entendi o quanto que eu necessitava dele, o quanto que eu errei, o quanto que eu falhei longe da presença do Senhor, o quanto eu me perdi. Então ali eu me firmei no ministério. Eu lembro que eu estava desempregada e quando eu ia na igreja, o Senhor sempre usava alguém para falar comigo sobre algumas coisas que o inimigo tentava fazer para me atacar, mas que o Senhor estava trabalhando, estava cuidando, né? Principalmente na área financeira, que é uma área onde nós somos muito atacada no momento do deserto. Eu lembro que chegou um momento em que eu me desesperei porque a renda foi cortada pela metade, estava recebendo a pensão, mas com medo da pensão também né, parar de vir, como muitas das vezes pode acontecer. E ali eu comecei a conversar com o Senhor sobre o emprego. E na época para mim era muito difícil, porque eu estava com as minhas filhas pequenas, né? E, e ali eu falei assim, Senhor, para mim é quase que impossível, porque eu não tenho uma rede de apoio, não tenho quem olhe, não tenho pessoas aqui de confiança, mas eu creio que o Senhor é, é provedor, e se o Senhor quiser, o Senhor vai me abrir uma porta onde eu vou conseguir trabalhar. E ali eu lembro que o Senhor me abriu mais de 25 portas de emprego. Só que toda vez que eu ia, eu falava assim: Senhor, ainda não é o que eu quero. Não é o que eu quero, o horário não dá para mim, a localidade não dá também. E ali eu lembro que o Senhor só falava assim para mim: mas eu abri essa porta porque você não pediu, não foi detalhadamente. Não foi detalhada no que você queria. E ali o Espírito Santo falava para mim: detalhe o que você quer. E eu detalhava, que era um serviço de segunda a sexta. O Espírito Santo ia lá e abria 5 portas de segunda a sexta e eu ia com a possibilidade de escolha, sabe? E ali eu lembro que eu cheguei a trabalhar um tempo fora. Eu sou cuidadora também, né? Da área da saúde também. Então eu cheguei a fazer plantões e as minhas filhas dormindo na casa da minha mãe. Só que ali eu conversando com o Senhor e falando, Senhor, ainda não é o que eu quero. Não é o que eu quero porque eu tenho filha pequena e eu me preocupo na forma como eu tô cuidando delas. Eu não quero negligenciar com o que o Senhor me deu, né? Então, se possível, Senhor, abre para mim uma porta home office. E naquela época era quase que impossível também, porque serviço home office é um tipo de vaga muito disputado. E eu lembro que ali o Espírito Santo me direcionou a conversar com uma amiga e ela falou de uma empresa, eu entrei nessa empresa e me inscrevi. E demorou meses, né? E aí me chamaram para a primeira entrevista, eu não passei. E ali depois eu participei de um projeto que era Filhos no Currículo. E ali eu participei desse projeto. E ali eu falei assim, Senhor, eu fui para um projeto, né, que era na verdade um concurso ali onde tinha mais de 200 mulheres. E eu falei, Senhor, é quase que impossível eu entrar nessa empresa.
Porque ali tinha mães com neném no colo, tinha mulheres mulheres com a como é que diz? Quando a mulher sofre a violência doméstica, mulheres que tinha ali aquele papel, né, de que sofre violência doméstica, quando o homem não pode chegar perto delas. Então essas eram as prioridades da empresa, né? Mulheres que tinha ali sofria violência doméstica, que estava sobre aquele documento lá que o homem não pode se aproximar dela, mulheres com crianças deficientes, com neném menores. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E ali eu lembro que o Espírito Santo me direcionou a fazer um jejum com o Senhor. E quando eu finalizei esse jejum, a empresa me chamou. E foi um tempo muito precioso ali para mim. Um tempo muito precioso, porque eu não imaginava que o Senhor poderia fazer isso. E por que eu estou contando em detalhes? Porque eu estou contando que quando eu, de fato, eu desfoquei da restauração, comecei a focar em mim com o Senhor começou a fazer coisas na minha vida que durante 10 anos no casamento eu não vivi. Mas não porque o casamento era ruim, mas sim porque eu perdi a minha identidade com o Senhor, como mulher, como mãe, como esposa, porque o pecado ele faz isso. Tem mulheres que entram no deserto porque idolatram muito o esposo e também perde a sua identidade com Cristo em todas as áreas da sua vida, porque idolatra tanto que deixa de viver as coisas que o Senhor ainda quer para ela, porque quando a gente casa e tem filhos, o Senhor ainda tem planos e projetos conosco. E muitas das vezes a gente deixa de viver isso para só viver em prol do homem, do marido. E o Senhor ele não quer isso. O Senhor ele quer sim que nós sejamos sábias, virtuosas, sejamos mulheres que cuidam do lar, do esposo, dos filhos, como o Senhor designa na Bíblia. Mas o Senhor nunca falou que a gente tem que se deixar muitas das vezes nossos sonhos, deixar muitas das vezes nossa intimidade com o Senhor, deixar muitas das vezes a nossa vida espiritual, nossa vida ministerial com o Senhor. Porque o casamento em si, ele se torna uma só carne, né? Entre o marido e a esposa. Mas a gente ainda tem a nossa unidade com Cristo. Então, muitas coisas na nossa vida vai ser nós e Cristo. Então, tem mulheres que entram no deserto por causa da idolatria, tem mulheres que entram no deserto por conta do desleixo no casamento. Então, tudo isso, quando o Senhor nos chama para o deserto, ele começa a cuidar de cada área, ele começa a tratar cada área, cuidar de cada área, ele começa a curar cada área, que é exatamente aquilo que está adoecido e perdido no casamento, né? E como o Senhor, ele é ele é pai, ele é noivo, ele é tudo, então ele começa a cuidar de cada área na nossa vida, mesmo que a gente não esteja com o marido, que muitas das vezes a gente pensa que não vai conseguir algumas coisas porque estamos só, mas o Senhor, ele mostra no deserto que se tivermos com ele, primeiramente, as demais coisas são acrescentadas. E o esposo, ele é muito necessário, né? Quando nós somos casados, é muito bom ter um marido, um provedor, um pai. Mas quando nós estamos só, né? Somente nós e Cristo, e até quando nós estamos casados, a gente tem que sempre realmente colocar o Senhor como o primeiro na nossa vida. Colocar Ele no. Precisamos colocar realmente o Senhor no centro, né? E não idolatrar, né, o marido, porque isso daí também gera processos na nossa vida que pode nos levar ao deserto, né? Então, quando eu estava só, o Senhor me mostrou que mesmo só, Ele estava cuidando de várias áreas da minha vida que eu sozinha achava que não seria possível. E Deus, Ele mostrou que, na verdade, quando eu estava perdida, não por conta do casamento, mas porque eu já estava perdida, né? De todas as formas, é aí que eu não estava conseguindo, porque o Senhor não era o centro, né? Eu não estava vivendo para Cristo em santidade, né? E o Senhor me permitiu pagar dívidas em meu nome que eu achava que não ia conseguir pagar. O Senhor me permitiu começar a fazer faculdade, né? E passar, porque eu achava que eu nunca ia passar nem do primeiro semestre. E o Senhor me permitiu. O Senhor ia cuidando de cada área, de cada semestre, da mensalidade.
E eu lembro que quando eu consegui essa porta home office, para mim foi algo assim maravilhoso, porque eu conseguia cuidar da minha casa, das minhas filhas, sem precisar ficar incomodando ninguém e ainda tinha uma renda. E ali o Senhor sempre me direcionava nas orações, direcionava no jejum. Chegou um momento que de fato eu tinha o meu tempo para orar sim pelo casamento, mas que todo o restante do dia era orando pela minha vida com o Senhor, vida profissional, vida financeira, como mãe. Então, o casamento deixou de ser uma prioridade, né? E eu e ele conversava muito pouco. Ele mandava mensagem de vez em quando perguntando das meninas. E aí eu tinha descoberto que ele tinha de morar mais de 30 e poucos quilômetros da onde eu morava, porque ele antes estava morando a mãe dele e ele foi embora morar com a Amy. E ali o Espírito Santo começou a direcionar em outros tipos de oração, por isso que eu falo que sejam direcionadas pelo Espírito Santo. Não precisa ficar olhando rede social, não precisa ficar perguntando, não precisa ficar querendo saber. Só sejam direcionadas pelo Espírito Santo. Sempre que forem fazer jejum, orem pelo discernimento de espírito, orem para que o Espírito Santo encha vocês, porque é só o que vocês precisam nesse tempo de deserto. Porque o Espírito Santo, ele é tudo que a gente precisa na nossa vida, na nossa salvação, em tudo. E quando eu me permitia ser guiada pelo Espírito Santo, a oração era uma oração assim que fluía de um jeito, e eu orava por coisas que eu nem imaginava que era necessário orar. E ali o Espírito Santo me guiou a orar de forma diferente, porque aí ele já não morava mais com a mãe. Então a gente sabe que existe sempre algo espiritual, né? E ali eu comecei a orar da forma como o Espírito Santo me guiava, né? Eu não vou pôr aqui o tipo de oração que eu fazia, porque que nem eu falei, eu era guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que sabe a necessidade de cada uma, né? O marido que está morando com a OM, o marido que mora só, o marido que não tem nenhuma mulher, mas sai com várias, o marido que, enfim, que tá em casa, mas está no processo, enfim. Então, por isso que é o Espírito Santo que guia cada oração e a forma como nós vamos se portar no nosso deserto. Por isso que eu não vou deixar aqui o jeito que eu orava, eu deixava de orar, porque era algo que o Espírito Santo estava me direcionando de acordo com a necessidade que o Espírito Santo queria, né, que eu intercedesse. E ali eu fazia orações muito específicas, mas muito específicas mesmo, né? Ou quem sabe um pouco disso é muito a Amanda, porque a gente é muito assim amiga, então a gente conversava muito e as orações era muito assim, muito específica mesmo, sabe? Mas era sempre guiada pelo Espírito Santo, sabe? E aí eu lembro que o tempo ia passando e chegava momentos de fadiga, de cansaço, que eu olhava e nada, nada, nada acontecendo. Só que uma coisa que eu sempre procurava também não fazer, não ficar olhando rede social, não ficar procurando amigos, familiares, mas por incrível que pareça, algumas pessoas da família dele ficaram ao meu lado, né? Sempre demonstrando uma indignação com a situação, e eu não precisava fazer nada para isso, era algo que acontecia de forma natural. Pessoas, inclusive, que eu não achava que ficaria do meu lado no momento do deserto. Eu lembro que uma oração que eu fazia era para que eu e a minha sogra fossem muito amiga, porque eu tive muitos conflitos com ela. Só que no deserto a gente viveu, a gente se respeitava, né? A gente teve um bom convívio, vamos assim dizer. E tudo isso é fruto de oração, porque sabe quando o Senhor te direciona a orar por algo e aí você vê aquilo acontecendo da forma como foi orado, então você entende que não é algo comum, algo do acaso, é por conta da oração. Então, o Senhor ali sempre trabalhando, não deixando faltar financeiramente. Teve um momento sim de aperto, eu não vou mentir, mas o Senhor ele sempre trazia a provisão. Ele sempre mostrava que eu não estava só, que mesmo ali no momento de receio de que algo pudesse faltar, o mantimento,
mas o Senhor sempre mostrava que no final de tudo Ele estava cuidando. E ali eu lembro que teve momentos em que eu pensei em desistir, porque é um silêncio, muitas das vezes é um silêncio. Você tá orando, 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 mas você não tá vendo nada visivelmente. Você pensa que não tem nada acontecendo. E ali quando foi no mês de junho, né? No mês de junho, eu vim perder o meu irmão, né? Eu vim perder o meu irmão e foi uma dor assim surreal para mim. O Senhor ainda está me curando todos os dias dessa perca, porque éramos apenas nós dois eu e ele era muito próximo. Inclusive no deserto, no processo assim, né, do deserto, ele foi alguém muito especial para mim, porque ele era uma pessoa sempre muito alegre, era uma pessoa muito amiga, assim, que não é de julgar. Então eu me sentia de alguma forma acolhida, né, por uma referência assim mais masculina, vamos dizer. E ali em junho eu vim perder o meu irmão, eh, e ali para mim o meu chão ele abriu, né? Porque quando a gente está passando por esse processo de deserto, acontece várias coisas, é desemprego que vem, como veio para mim, muitas das vezes é um luto, muitas das vezes tem mulheres que quando estão grávidas sofrem aborto também, é uma luta que a gente passa. E o luto, principalmente de alguém muito querido, é muito doloroso, porque a gente já está ali vivendo um processo, né? E ali eu lembro que ele veio, né, no sepultamento do meu irmão. Ele foi muito cuidadoso comigo e com as minhas filhas. Eu lembro que eu dormi na casa da mãe dele e ele me olhava de um jeito diferente, um jeito muitas das vezes de admiração, de carinho. E eu notei, né, que algo estava diferente. Mas como era um momento muito delicado, inclusive, a gente também não conversou sobre nada. E, e é como eu já ouvi até muitos testemunhos que por mais que a gente sabe que ele é o nosso marido espiritualmente dizendo, mas nós estamos separados, né? Então nós temos que se portar como uma mulher de respeito, né? Se portar como uma mulher de maturidade. É diferente de quando o homem ele te procura, demonstra que ainda gosta de você. Agora você ir, né? Vamos se dizer assim, não vou colocar uma palavra vulgar como se oferecer, mas você demonstrar ali que você está provocando algo do tipo, isso não é legal, né? Então ali a gente teve um carinho, mas um carinho de acolhimento com aquele momento que eu estava passando, né? Só que o inimigo ele é tão assim astuto e hoje eu falo por quê? Porque eu sei o que aconteceu na época, que quando ele foi embora, passado mais ou menos um dia, ele mudou a foto dele do perfil do WhatsApp, coisa que nunca tinha acontecido. Ele colocou uma foto dele com a OM. Inclusive, ele sempre me acompanhou nas redes sociais, tudo que eu postava ele via, se era foto das meninas ele comentava. A gente nunca foi assim de se bloquear, excluir ou algo do tipo. Eu preferia ficar neutra nesse sentido, respondia o que ele me perguntava, o que mandava. Eu não via status dele, não ficava vendo na rede social, mas ele sempre estava olhando os meus, porque eu não bloqueei. Eu falei, tá aí no meu status, eu não vou bloquear. A menos que o Espírito Santo me peça para bloquear, eu vou bloquear. Porque teve momentos que o Espírito Santo me pediu para fazer coisas. E ali eu lembro que eu conversei com o Espírito Santo e ele me permitiu excluir o número para mim não ficar vendo, não bloquear, mas excluir, para mim não ver a foto, né? Mas se ele precisasse se comunicar comigo por conta das meninas, ele iria conseguir. Só que aquilo me feriu de uma forma que naquele dia eu me revoltei. Eu me revoltei e falei, eu não busco mais pela restauração. Se ele quiser procurar pelas filhas dele, ele pode buscar, mas num momento de dor como esse, como ele faz isso comigo, né? Foi o que eu pensei. E ali foi um processo. Agora entra a parte onde que eu falo que eu cometi erros, que não é como incentivo, é como exemplo para que vocês não venham fazer igual. No sentido de, não do homem, mas que eu me revoltei, vamos dizer assim, com o processo entre eu e Deus, né? Eu muito questionei, eu comecei a querer fazer as coisas do meu jeito
E ali eu comecei a dizer que não iria mais me preocupar com isso, realmente comecei a parar de orar no modo geral e comecei a esfriar de uma forma, comecei a conhecer pessoas que não deveria de conhecer, né? Inclusive conheci um rapaz e ali o Senhor sempre me fazendo lembrar das promessas, porque o Senhor tinha feito promessas no tempo do deserto de que Ele iria restaurar e era muito específico as promessas, inclusive eh, em um culto eu lembro que um pastor de fora foi usado para falar comigo, que ele iria trazer de volta aquele homem, falava desta forma, e que ele iria subir as escadas daquela igreja comigo, e de fato isso aconteceu. Quando eu tirei a aliança do dedo, porque eu estava extremamente revoltada, que foi depois da morte do meu irmão, eu escutei o Espírito Santo falando no meu ouvido: "Quem mandou você tirar a aliança?". E eu falei: "Nossa, isso é coisa da minha cabeça". E aí, quando eu fui na igreja naquele mesmo dia, uma irmã também de fora, que não me conhece, foi usada para falar exatamente a mesma coisa para mim: "Quem mandou você tirar aquela aliança?". E começou a me entregar outras coisas, né, no meu particular. Então o Senhor sempre ele falava de que ele ia fazer, de que ele iria trabalhar. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu precisava ouvir, mas porque muitas das vezes a gente é incrédulo, a gente desacredita que algo está acontecendo. Então, mesmo muitas das vezes eu descansando no Senhor, eu pensava: será que realmente algo vai acontecer? E o Senhor, pela sua misericórdia, ele sempre falava algo. E eu sabia que era o Senhor falando ali. E ali eu comecei, depois da perca do meu irmão, me revoltar por conta dessa situação também, em que eu pensei assim: nossa, ele fez isso depois dessa perca, então eu me revoltei, eu olhei para a circunstância, para a situação e não foquei no Senhor. A dor também fez eu voltar para aquele processo de se colocar ali, de ficar se auto, como que eu posso dizer, se auto defendendo, colocando que não merecia isso, aquilo, e em vez de permanecer no processo de cura com o Senhor. E ali eu conheci uma pessoa que eu não deveria ter conhecido, e o Senhor sempre falando que não era para ir por esse caminho. E ali eu lembro que eu dei entrada no processo de divórcio, só que foi pela Defensoria Pública, então a gente sabe que demora. E deixei o processo caminhar. E ali naquele tempo eu conheci uma pessoa e o tempo foi passando. E no fundo eu sempre falava assim para o Senhor: Senhor, será que realmente é isso mesmo que eu vou viver? Porque ao mesmo tempo que eu estava nessa situação, eu não queria estar nessa situação. Porque eu sabia que não era algo que estava agradando o Senhor. E aí, o Senhor sempre me incomodava, eu me sentia suja, me sentia envergonhada. Comecei a usar roupas mais curtas, parei de usar as minhas roupas, que até nisso o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida. O Espírito Santo começou a me pedir para comprar roupas mais vestido, saia, roupas mais de mulher, de uma mulher mais decente, vamos dizer assim. Porque, que nem eu falei, eu conversava sempre com o Senhor de uma forma muito particular. Então, até na roupa, o Espírito Santo ele começou a falar que não queria aquela roupa, não queria aquela vestimenta. E ali eu lembro que eu comecei a comprar algumas roupas diferentes do que eu estava acostumado a usar. E quando eu entrei nessa fase de rebeldia, vamos dizer assim, eu comecei a voltar a usar umas roupas que não tinha nada a ver. E ali eu falei assim: meu Deus, eu tô retrocedendo. Tô retrocedendo. E ali eu lembro que a minha audiência estava marcada para o dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro para o juiz, para a gente levar os documentos e o juiz ele já começar o processo em que o juiz ele vai assinar o documento, né? Ele nos chama para a gente assinar e ele também assinar o documento do processo ali de divórcio.
Então faltava poucas fases. Eu já tinha mandado os documentos online pelo que precisava, e aí teria a primeira e acho que segunda audiência no máximo. E essa audiência seria no dia 9 de dezembro. E tudo parado, não via nada. Para mim, eu falei, isso que eu vou decidir, eu não quero mais a restauração. E eu falo que foi o pior momento da minha vida, porque foi o momento em que eu me sentia vazia, escutava a voz do Senhor. É aquela coisa que é como se você tivesse morta, porque você não tem mais uma vida alegre com o Senhor. É como se você já estivesse vivendo no automático. Eu já não sentia mais aquela alegria, aquela paz dentro de mim. E parece que tudo querendo dar errado na minha vida, das coisas que o Senhor já tinha feito. Era como se o pecado começasse a bagunçar tudo, sabe? Que o Senhor tivesse colocado num lugar no longo do tempo. E eu nem falo sobre casamento, eu falo sobre as áreas da minha vida que o Senhor foi cuidando uma por uma. Só que quando foi no dia 9 de dezembro, pela misericórdia do Senhor, ele me mandou uma mensagem dizendo que ainda me amava e que amava as meninas. Depois de 1 ano e 7 meses de absolutamente nada. Eu não via nada. Nada que eu pudesse falar assim, não, teve um indício de que isso um dia ia acontecer. Era somente realmente a convicção de que o Senhor estava trabalhando, mesmo quando não via nada. E ali eu lembro que até no tempo do deserto, Deus deu sonhos também. Alguns sonhos, inclusive eu tive um sonho de receber uma mensagem dele, eu lembro que eu lia e ela era muito parecida com a mensagem que ele me mandou nesse dia. Só que eu lembro quando ele mandou essa mensagem, eu já estava assim tão, vamos dizer assim, sabe quando você abandonou totalmente o processo? Que quando ele me mandou essa mensagem, já não pulei de alegria como deveria. Eu olhei aquela mensagem e mandei assim para ele. Ele mandou por SMS. Eu acho que ele achou que ele estava bloqueado porque não aparecia a foto. Em vez dele mandar pelo WhatsApp. Eu fui, tirei um print e perguntei se era ele que tinha me mandado isso. E ele disse que sim. E ali ele começou a fazer declarações, falando que ainda me amava, que amava as meninas, que sentia saudade. E ali ele começou a relatar coisas que era exatamente o que o Espírito Santo direcionava a orar. Inclusive, eu falei assim para ele: o que te fez voltar? Ele falou: primeiro, eu nunca te esqueci, nunca deixei de te amar. Então, mesmo distante, eu não conseguia te esquecer. Só que assim, no processo do deserto, as coisas elas ficam tão assim, é um silêncio tão absoluto sobre isso. Claro que tem mulheres que continuam tendo contato com o cônjuge, né? Algumas continuam tendo um contato ali ainda de forma mais próxima, né, com marido e mulher. Ele só não está em casa. Às vezes ainda ele declara que ama ela, mesmo longe. Mas no meu caso, a gente só conversava o básico. Oi, tudo bem? As meninas estão bem? Tá, tudo bem. A pensão vai cair tal dia e acabou. Então não tinha nenhum tipo de troca de carinho. Nada, nada, nada para dizer que eu tinha essa esperança. Inclusive, quando ele foi embora, ele falou absurdos de que não me amava mais, que não iria voltar, que não conseguia mais, que acabou. E ele falou, eu não conseguia te esquecer. E eu falei, nossa, mas quando você foi embora, eu lembro que você falou que não me amava mais e tudo mais. E ele falou, eu falei, mas isso foi tudo porque eu estava muito machucado também. Mas eu nunca deixei de te amar. E aí ele falou que sonhava muito comigo. E aí eu lembro das noites que o Espírito Santo me acordava de madrugada, me incomodando para orar por ele. E ele estava sonhando, eu não sabia. E aí ele disse assim para mim que um dos motivos também que fez ele voltar é que as maiores brigas que ele teve no deserto foi por conta de mim. E eu falei, ué, mas como assim? Porque no deserto eu fui muito reservada. Eu respeitei a decisão dele, então eu não ficava mandando mensagem que o amava, eu não ficava ligando, eu não ficava procurando, eu não ficava incomodando, eu não ficava atrapalhando, vamos dizer assim, o relacionamento que ele estava vivendo. Para não dizer assim, que você fez o que fez e a gente vivia brigando porque você, né, ficava procurando, ficava demonstrando que estava atrás de mim, não.
Eu nunca fiz absolutamente nada disso, eu sempre fui muito neutra, sempre fui muito respeitei ele nesse sentido. Ficava calada no meu canto, mesmo muitas das vezes com vontade de falar inúmeras coisas. E eu falei: "Oxe, mas como assim você brigava por conta de mim, sendo que a gente nem se falava direito?" Ele falou: "Pois é, mas ela sempre insinuava que eu ainda te amava, que eu escondia ela de você, que inclusive que eu nunca tinha apresentado as minhas filhas para ela, e brigava por tudo, brigava porque você estava no meu convênio, brigava eu não podia sair com o celular porque ela insinuava que eu estava te ligando, ela contava quantos seguidores eu tinha nas redes sociais. Por que eu tô falando isso? Não é para me vangloriar, e não é porque eu quero, me achar melhor do que ela, porque eu sei perante o Senhor que eu não sou melhor do que ela, e que todo o processo, né, ele tem consequências que o lado de lá também sofre, então não é nesse sentido que eu tô contando. Eu tô contando no sentido que muitas das vezes a gente acha que não tá nada acontecendo, que muitas das vezes a gente ora de uma forma muito genérica, quando o Senhor quer que a gente ore de forma detalhada. Então por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso porque no meu ponto de vista, eu achava que isso nunca estava acontecendo. Eu nunca poderia imaginar que isso acontecia. Inclusive, eu olhava e falava assim: nossa, não deve nem lembrar que eu existo. E aí, quando ele me contou isso, eu tive a certeza das orações que o Espírito Santo me guiava para orar. Porque ele falava que brigava com ela por conta de mim, que me defendia, e tudo isso eu não via. Entendeu? Tudo isso foi uma coisa que ele me contou da boca dele, então é como se fosse o próprio Espírito Santo testificando através da boca dele as coisas que o Espírito Santo me incomodava em orar. E às vezes o Espírito Santo nos incomoda em orar por tal coisa e a gente pensa que aquilo é da nossa cabeça. Ou a gente até se sente constrangido de falar: "Ah, eu não vou orar por isso não, isso daí é besteira". Só que quando o Espírito Santo incomodar para orar por uma coisa muito específica, ore. Ore, porque pode ter certeza que é o próprio Senhor trabalhando ao nosso favor em relação àquilo, ou intensificando uma situação que já está acontecendo, né? Como, por exemplo, de ciúmes. Eu orava em relação a algumas coisas que o Espírito Santo me incomodava. E aí descobri que o ciúmes era excessivo da parte dela, em relação a ele, em relação a mim. Porque na cabeça dela ele não podia respirar porque ele estava respirando o ar que eu respiro, entendeu? Então ele falou assim: "Ela me fazia lembrar de você o tempo todo. Ela ajudou isso a acontecer". Porque muitas das vezes eu sim, pensava muito em você, realmente nunca deixei de te amar, mas tinha momentos que estava tudo bem, e ela me fazia lembrar de você o tempo todo, e as brigas eram constantes, brigas de quebrar as coisas dentro de casa. Então, quando a gente pensar que está tudo bem lá do outro lado, é nesse sentido que eu estou testemunhando. Para a gente entender que, de fato, quando a gente vê os testemunhos, né, que falam que as coisas não estão bem do outro lado e que tudo é aparência, ou pelo menos 75% é aparência, pode acreditar que pelo menos 70, 75% ou 50% é aparência, porque é muita briga do lado de lá, é muitos ciúmes, é muitos vícios, muitas coisas que acarretam, né, outros tipos de consequência. E muitas das vezes a gente está do lado de cá orando, buscando, a gente não tem essa convicção. E ali ele voltou, mas como eu também estava eu ainda estava não, como eu estava nesse processo de que eu saí, né, da busca em que eu estava com o Senhor, porque quando fala assim no deserto, para a gente se santificar, para a gente orar, para a gente buscar, porque muitas das vezes o outro lado volta e a gente precisa estar firme, acreditem, é verdade. Porque quando ele voltou, eu não estava firme, eu não estava bem como eu estava antes da perca do meu irmão. E ali ele veio com muitos carrapichos e eu não consegui lidar com aquela situação. E aí, quando foi em fevereiro, janeiro, eu descobri que estava grávida, né? Ele retornou no dia, ele me mandou mensagem no dia 9, ele voltou no dia 10, e quando foi em janeiro eu descobri que estava grávida. Só que ali a gente começou a ter muita discussão, muita briga, e ali um belo dia eu peguei uma mensagem, e ali a gente brigando, eu não mandei ele embora, mas na briga, né, nessa briga, ele acabou pegando as coisas e indo para casa da mãe dele. E ali começa um outro processo, aonde eu estava grávida, desesperada, porque ali já eram 3 crianças, ali eu já estava desempregada, e eu falei assim: "Senhor, o que que vai ser de mim?". E ali eu grávida,
muito abalada com tudo, porque aí já misturou questões emocionais, aí vinha a perca do meu irmão, financeira, espiritual que também não estava bem, e aí ainda tinha o começo da gravidez que eu não estava conseguindo aceitar. E ali eu lembro que eu tô contando esse testemunho porque, de fato, eu guardei muito esse testemunho, eu não queria contar, e E ali o Espírito Santo vem me incomodando há muito tempo. E o Espírito Santo me incomodou de que eu disse que quando o Senhor trouxesse-o de volta, eu nem digo a restauração por completo, porque é um processo diário. Mas quando o Senhor cumprisse aquilo que ele me prometeu, eu testemunharia. Porque eu entendo que tem outras mulheres que também precisam saber que o Senhor ele ainda faz, né? Que tem coisas que dependem da gente, que é orar, buscar, santificar, mas que o Senhor ele não depende de ninguém para fazer aquilo que ele prometeu que vai fazer. Tem promessas que são, vamos dizer assim, condicional. Vai depender da condição que você esteja vivendo. Porque o Senhor nunca vai dar algo para nós, principalmente algo material, que vai nos roubar da presença dele. Mas tem promessas que o Senhor cumpre na nossa vida, ali como o Senhor fez com o povo de Israel, que era pela misericórdia e pelo amor dele. Porque se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel foi um povo muito rebelde, desobediente, foi idólatra. Foi um povo que o Senhor resgatou pela misericórdia dele. E todas as vezes que Deus fazia a promessa, Deus ele falava que ele estava fazendo aquilo por aquele povo por conta do amor dele, porque ele é bom e não por conta do povo. Então tem promessa na nossa vida que é realmente, vamos dizer assim, condicional. Só vai acontecer dependendo da nossa condição, porque o Senhor não vai dar algo para nos roubar, para nos perder. Mas tem coisas que Deus ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado, para mostrar que ele é capaz, que ele é fiel e que ele é bom e ele é Deus e ele faz da forma como ele quiser. E ali eu grávida, ele voltou para casa da mãe dele e ali eu comecei a orar para que ele não voltasse né, lá para onde ele vivia com essa moça. E ali eu me desesperando, o tempo passando. E o Espírito Santo só falava assim para mim que esse neném era uma promessa, porque vocês vão se lembrar lá no começo do testemunho que eu perdi um neném no começo do processo do deserto. E eu lembro que quando eu perdi esse neném, eu falei assim, Senhor, eu tô jogando o meu sonho na lata do lixo. O meu sonho sempre foi ser mãe de 3 crianças. E ali eu lembro que o Espírito Santo falava para mim que eu ainda ia gerar. Só que para mim, naquele cenário era impossível. Ele tinha acabado de sair de casa, eu de fato não iria engravidar de um outro homem. E eu falei assim, a gente não vai voltar mais, então eu não vou ter filho de ninguém. Só que depois o Senhor ele fez promessas e o Senhor ele falou que iria fazer, né? Então caiu por terra o que eu disse que nós não iríamos voltar, né? Porque o Senhor ligou na terra e ligou no céu que iríamos retornar, que iríamos voltar. E eu creio na palavra do Senhor. E ali eu lembro que eu comecei a me desesperar e ali eu comprei um remédio para fazer um ato de um aborto, para tirar. E ali eu tomei esse remédio. E ali eu falei assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? E ali eu corri pro hospital. E ali eu corri pro hospital e eu falei assim, Senhor, se tu tiver misericórdia de mim e da minha filha, e não permitir que a gente morra, a partir de hoje, Senhor, eu vou descansar. Eu não vou tentar mais, nem contra a vida dele, nem da minha filha e nem contra a minha vida. Porque como eu e ele não estavam mais juntos e eu já tinha passado por todo esse processo, eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser? E eu tava muito abalada psicologicamente, sabe? Com muita vergonha, com muito medo. E, e ali eu lembro que eu fui pro hospital e, e ali eu fiz ultrassom com muito medo. O médico falou, não, tá tudo bem, não aconteceu nada.
E o remédio que eu tomei, de fato, ali era para mim começar a ter um sangramento imediatamente, começar a passar mal. E ali o Senhor teve misericórdia, misericórdia da minha vida e da minha filha. Quem sabe tem mulheres, muitas das vezes no deserto, que em desespero tenta até suicídio. E tenta de ir parar no hospital. Então, assim, é algo difícil de contar, mas no deserto, no processo, a gente comete erros. Comete. Então, eu não sei por que eu tô falando isso, mas se alguma das irmãs cometeu algo, chegue perante ao Senhor, peça perdão. Se reconcilie com o Senhor. Porque realmente no processo nós cometemos erros. A dor é muito grande às vezes. Dependendo do momento, a gente se desespera mesmo. Sabe? Se a gente pegar testemunhos aí, tem testemunhos aí que são uma lição de vida pra gente. E ali eu fiz o ultrassom e com o remédio que eu tinha tomado, que era abortivo mesmo, era próprio para isso, nada aconteceu. E aí, passado 15 dias, ele me mandou uma mensagem de que vamos ficar juntos e fazer aquilo que é certo. E ali ele retornou, e ali a gente começou a caminhar. Não é fácil, é uma renúncia diária, tem dias que é difícil, porque ter o marido em casa, a família, é muito bom. Só que não é só flores, né? Tem irmãs aí que você pode conversar, como a Amanda, por exemplo, que não é flores, né? Mesmo quando o marido volta, é oração. É oração diária, é renúncia, é jejum pela nossa vida, é continuar se fortalecendo. Porque depois que o marido volta, vamos dizer assim, que as coisas se intensificam ainda mais, porque o inimigo ele tenta de outras formas tentar nos abater, né? Teve um momento de eu ver coisas e precisar me calar, precisar ir para o Senhor e pedir misericórdia para não extrapolar, sabe? Não fazer algo que eu venha me arrepender depois. Como teve momentos que o próprio Senhor ele me direcionou como agir. E uma coisa que o Espírito Santo ele nos ensina nos processos é muitas das vezes se calar. E eu tenho buscado ao Senhor me ajudar nisso. Porque muitas das vezes a gente quer realmente falar, 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 falar. E o falar não adianta. Muitas das vezes a gente fala e só piora. O, 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 a chave é se calar e orar. Se calar e orar por aquilo que a gente falaria. Colocar as nossas dores perante o Senhor. E ali ele retornou, passamos o processo da gestação juntos. Ainda muito difícil, porque eu senti muita culpa, muita dor. E ali eu lembro que minha filha ela teve um sonho. Minha filha que na época era caçula, agora não é mais, que eu morria junto com a neném no dia dela nascer. E ali eu comecei a buscar o Senhor e me arrepender, porque até então eu tinha buscado ao Senhor, mas acredito que com sentimento de culpa. Mas se arrepender é diferente, é entender o que a gente cometeu, deixar aquele ato e realmente se humilhar ao Senhor, independente do que vai acontecer. E ali eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia. Porque de fato eu tinha cometido um erro contra o Senhor. Então, o que eu quero dizer também é que quando nós nos desligamos da intimidade da presença do Senhor, a gente começa a cometer erros atrás de erros. Porque quando eu estava bem na busca, né, antes até mesmo da perca do meu irmão, você tem vamos dizer assim, que o Senhor ele te dá discernimento, ele te sustenta, ele te dá o direcionamento das coisas. E quando você sai dessa presença, a possibilidade de você começar a cometer erros, pecados e coisas uma atrás da outra é muito grande. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava tão frustrada com tudo que eu já não estava mais tendo noção dos erros que eu estava cometendo.
E ali o Senhor começou novamente um outro processo, que era, né, de me resgatar, de me curar. E ainda estou vivendo esse processo. Hoje ele está em casa, hoje a minha filha já nasceu, graças a Deus. Ela está com 1 mês e pouco, e ela é o nenenzinho, vamos dizer assim, da restauração, a qual eu estou sempre orando, né, pela vidinha dela, mas o que eu quero dizer é que o Senhor, ele é fiel em cumprir aquilo que ele nos promete. E a restauração, ela não acaba quando o marido ele volta. Na verdade, ela continua até Jesus voltar, até Jesus cumprir. Porque a restauração, ela é em nós. Ela é em mim, é nele, é em cada um de nós. Então, não é restauração de casamento, é de pessoas. E a gente precisa estar nesse processo de transformação, de cura, de libertação, de restauração todos os dias com o Senhor, para a gente não se perder, para a gente não se fadigar, para a gente não achar que a gente já está bom o suficiente e que não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, porque o Senhor sempre vai ter coisas a fazer em nós, e o processo de restauração é exatamente isso. Quando nós fomos para o deserto, é porque a nossa vida, no geral, estava lascada, não era só uma área. Se fosse só a área do casamento, seria algo muito fácil de resolver. Mas se a gente perceber, quando nós fomos para o deserto, a gente estava com todas as áreas da nossa vida precisando de uma cura, de uma libertação, de uma correção e da presença do Senhor, da intervenção do Senhor, né? Precisando do cuidado do Senhor. Então, eu tô deixando esse testemunho porque nós precisamos contar aquilo que o Senhor faz. O processo é diário, mas o Senhor ele faz. Esses dias eu vi um vídeo muito emocionante no grupo, que foi de uma irmã, qual ela estava vivendo o processo da volta, acredito, do esposo, qual eles estavam ali firmando uma nova aliança. E, e o Senhor, ele faz. Então, eu vejo que muitas das vezes a gente fica fadigada, tem irmã aí que pode ter desistido, achado que não vai acontecer, mas busque a face do Senhor, a intimidade com o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é o maior interessado em fazer, mas Ele quer trabalhar em outras áreas da nossa vida também. E quando a gente menos espera, o Senhor Ele faz. E muitas das vezes Ele não vai fazer da forma como nós pensamos, mas o Senhor faz da maneira como Ele acha necessário para a gente, né? E muitas das vezes o Senhor vai testificar coisas em que a gente achava que tinha passado despercebido, e ele testifica, né? O Espírito Santo testifica em nós pela misericórdia dele.